Olá, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que você está? Na videoaula de hoje nós vamos resolver as 8 questões do SIS 2. Então você vai conferir aqui, segunda série do ensino médio da UEA, trata-se da prova do ano de 2023. Então prepare seu material, seu lápis, sua caneta, sua borracha, seu livro didático, caderno, o ambiente onde você vai trabalhar e vamos lá, mãos à obra. Então vamos à prova. Eu estou usando aqui o arquivo que eu baixei do site OnlyStudy, que tem todos os arquivos de provas anteriores da UEA, da UFAM, que você pode inclusive consultar, baixar e estudar. Então vamos ver aqui SIS 2, prova de 2023. Olha aí, aqui você vai perceber que a prova ela já começa com o seguinte comando. As questões são 8 questões de língua portuguesa, gramática, interpretação, literatura. Leia o trecho do conto O Alienista, de Machado de Assis, foi a obra proposta no edital de 2023 para o SIS 2, para responder as questões 1 a 7. Então, vamos seguir aqui a instrução. No fim de 5 meses e meio estava vazia a Casa Verde. Agora, se imaginasse que o alienista ficou radiante ao ver sair o último hóspede da Casa Verde, mostrais com isso que ainda não conheceis o nosso homem. Plus ultra era a sua divisa. Não lhe bastava ter descoberto a teoria verdadeira da loucura. Não contentava ter estabelecido em Itaguaí o reinado da razão. Plus ultra não ficou alegre, ficou preocupado, cogitativo. Alguma coisa lhe dizia que a teoria nova tinha em si mesma outra e novíssima teoria. Vamos, pensava ele, vejamos se chega enfim à última verdade. Dizia isto passeando ao longo da vasta sala, onde fulgurava a mais rica biblioteca dos domínios ultramarinos de Sua Majestade. Era assim que ele ia, o grande alienista, de um cabo a outro da vasta biblioteca, metido em si mesmo, estranho a todas as coisas que não fosse o tenebroso problema da patologia cerebral. Súbito parou, em pé, diante de uma janela, com o cotovelo esquerdo apoiado na mão direita aberta, e o queixo na mão esquerda fechada, perguntou ele a si: Mas deveras estariam eles doidos e foram curados por mim? Ou o que pareceu cura não foi mais do que a descoberta do perfeito desequilíbrio do cérebro? E cavando por aí abaixo, eis o resultado a que chegou. Os cérebros bem organizados que ele acabava de curar eram tão desequilibrados como os outros. Sim, diz ele consigo, eu não posso ter a pretensão de haver-lhes incutido um sentimento ou uma faculdade nova. Uma e outra coisa existiam no estado latente, mas existiam. Chegado a esta conclusão, o ilustre alienista teve duas sensações contrárias, uma de gozo, outra de abatimento. A de gozo foi por ver que, ao cabo de longas e pacientes investigações, constantes trabalhos, luta ingente com o povo, pôde afirmar esta verdade. Não havia loucos em Itaguaí. Itaguaí não possuía um só mentecapto. Mas tão depressa esta ideia de refrescar a alma, outra apareceu que neutralizou o primeiro efeito. Foi a ideia da dúvida. Pois que Itaguaí não possuía um único cérebro consertado, esta conclusão tão absoluta não teria por isso mesmo errônea, não seria por isso mesmo errônea, e não vinha, portanto, destruir o largo e majestoso edifício da nova doutrina psicológica? A aflição do egrégio Simão Bacamarte é definida pelos coronistas itaguaienses como uma das mais medonhas tempestades morais que têm desabado sobre o homem. Mas as tempestades só aterram os fracos. Os fortes enrijam-se contra elas e fitam o trovão. 20 minutos depois, alumiou-se a fisionomia do alienista de uma suave claridade. Sim, há de ser isso, pensou ele. Isso é isto. Simão Bacamarte achou em si os característicos do perfeito equilíbrio mental e moral. Pareceu-lhe que possuía a sagacidade, a paciência, a perseverança, a tolerância, a veracidade, o rigor moral, a lealdade, todas as qualidades, enfim, que podem formar um acabado mentecapto. Você vai ver aqui logo abaixo duas notas de rodapé. A primeira nota de rodapé explica o que é alienista, que está marcado no corpo do texto. O alienista é médico especialista em doenças mentais. Seria algo equivalente a um psiquiatra,
para o nosso contexto. Plus ultra, a segunda nota de rodapé aqui embaixo, expressão latina que significa mais além, né? Aqui com uma expressão exclamativa. Agora vamos às questões. A gente já sabe que de 1 a 7 as questões são baseadas no texto, então nós vamos retornar ao texto mais de uma vez. Ao assinalar que plus ultra era a sua divisa, segundo o parágrafo, ele repete, ele fala e repete a expressão latina, o narrador caracteriza o médico como alguém insensível, contraditório, ingrato, enigmático, insaciável. Bem, aqui, né, no contexto do segundo parágrafo, vamos reler, né? Agora, se imaginasse que o alienista ficou radiante ao ver sair o último hóspede da Casa Verde, mostrasse com isso que ainda não conheceis o nosso homem. Plus ultra, é a primeira vez que é pronunciado, era a sua divisa. Não lhe bastava ter descoberto a teoria verdadeira da loucura. Não contentava ter estabelecido em Itaguaí o reinado da razão. Plus ultra, não ficou alegre, ficou preocupado, cogitativo. Alguma coisa lhe dizia que a teoria nova tinha em si mesma outra e novíssima teoria. Ele se mostra insensível, contraditório, ingrato, enigmático, insaciável. Ora, vamos para a dica que o próprio paratexto nos dá, isto é, a nota de rodapé. A gente precisa saber o que significa o plus ultra. Então vamos voltar à nota de rodapé. Plus ultra é uma expressão latina que significa mais além. Mais além, dá a ideia de quê, gente? Dá a ideia de insensível, contraditório, ingrato, enigmático, insaciável. Mais além, não acabou, continua. Ou seja, ele se mostrava insaciável com a sua descoberta. Ele ainda não havia chegado ao ponto perfeito enquanto ele refletia. Logo, plus ultra, como a própria nota de rodapé nos explicou, dentro do contexto da ideia de que o médico se caracterizava como alguém insaciável. Mais além. Aqui voltando, né, era a sua divisa, né? Ou seja, quando ele percebia que tinha que avançar, né, nas suas pesquisas. Vamos à questão 2? Deu para entender aí a questão 1? A questão 2. A voz do personagem mescla-se intimamente à voz do narrador, configurando o chamado discurso indireto livre no seguinte trecho. Vamos lá, aqui ele está falando sobre o tipo de discurso. Tem 3. Discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre. Vamos lembrar cada um deles? No discurso direto, o narrador deixa a personagem falar, ou seja, existem marcas no texto que mostram a fala da personagem. Isso é discurso direto. Aqui um exemplo. Vejamos, pensava ele, vejamos se chegou enfim à última verdade. Esse travessão indica o pensamento ou a fala da personagem. Então, isso acontece aqui também, ó, mais deveras, então discurso direto. Agora, o discurso indireto é quando o narrador diz a fala da personagem. Por exemplo, eu digo assim, o professor Fabrício falou, vamos estudar para a prova, discurso direto. O Fabrício falou para os alunos que eles teriam que estudar para a prova, discurso indireto, porque o narrador disse no interior da sua narração o que o professor falou, discurso indireto. Agora, o discurso indireto livre, ele mescla o pensamento do narrador e o pensamento da personagem. E agora, quem é que está falando? Aí nós vamos olhar para as marcações textuais. Ora, travessão e aspas frequentemente indicam o discurso direto, né? Agora, quando você não tem travessão e aspas, e você não sabe se o que está sendo dito é uma fala da personagem, ou se é um pensamento do narrador, uma opinião, o que o narrador pensa daquilo que ele está narrando, aí você está diante de um discurso indireto livre. O discurso indireto, só o discurso indireto, o narrador fala a fala da personagem. Vamos ver as opções. A. Vejamos, pensava ele, vejamos se chega enfim à última verdade. Tem travessão, é discurso direto. B. Então já elimina a letra A. Mas deveras estariam eles doidos e foram curados por mim? Ou o que pareceu cura não foi mais do que a descoberta do perfeito desequilíbrio do cérebro. Tem travessão de novo, discurso direto, é a fala da personagem, ou melhor dizendo, o pensamento, né? Ele está como se ele estivesse pensando em voz alta. Então, se tem a fala da personagem, discurso direto, elimina a letra B. Nós estamos atrás do discurso indireto livre.
C. Sim, diz ele consigo. Eu não posso ter a pretensão de haver-lhes incutido um sentimento ou uma faculdade nova. Uma e outra coisa existiam no estado latente, mas existiam. E agora? Aqui não tem nenhuma marcação de travessão, aspas, mas tem uma sinalização que mostra que é também um discurso direto. Sim, dizia ele consigo, eu não posso ter a pretensão. Então, aqui é a fala da personagem. O narrador, embora comente, sinalize, ele mostra a fala da personagem. Discurso direto. Vamos para a letra D, elimina C. Mas tão depressa esta ideia de refrescar a alma, outra apareceu que neutralizou o primeiro efeito. Foi a ideia da dúvida, pois que Itaguaí não possuiria um único cérebro consertado. Agora aqui nós temos uma dúvida, porque não tem nenhuma marcação de travessão ou aspas, a não ser as aspas que indicam na opção, que é um recorte, um pedaço do texto que está na opção. Mas não, as aspas não está originalmente no texto, ela só está para indicar no sétimo parágrafo. E agora, de quem são esses pensamentos? Mas tão depressa esta ideia de refrescar a alma. Aqui é o narrador falando. Outra apareceu, outra apareceu que neutralizou o primeiro efeito. Foi a ideia da dúvida. Pois que Itaguaí não possuiria um único cérebro consertado? De quem é esse comentário? É do narrador, que é um narrador onisciente, ou é um pensamento do Simão Bacamarte? Pode ser a letra D, o gabarito. Vamos ver a letra E, a opção E. A aflição do egrégio Simão Bacamarte é definida pelos cronistas itaguaienses como uma das medonhas tempestades morais que têm desabado sobre o homem. A letra E me parece ser um discurso indireto. O narrador diz o que os cronistas escreveram sobre o Simão Bacamarte. Vamos ler de novo? A aflição do egrégio Simão Bacamarte é definida pelos cronistas itaguaienses como uma das mais medonhas tempestades morais que tem desabado sobre o homem. A letra E, ela é o narrador diz o que os cronistas falaram. Me parece ser um discurso indireto. Qual é o gabarito? Exatamente. Nós paramos aqui na letra D. Pois que Itaguaí não possuía um único cérebro consertado, discurso indireto livre. Mesclam-se a fala, pensamentos, meditações da personagem com do narrador. Letra D. Vamos à questão 3. O leitor é figura fundamental na prosa machadiana. Ou seja, o narrador se dirige ao seu leitor. Verifica-se a inclusão do leitor na narrativa no seguinte trecho. Ou seja, você vai ter alguma marcação ou na flexão do verbo, ou então um pronome que se refere ao tu, ao leitor ou a você. Vamos ver aqui que aqui nós vamos encontrar. Bem, pela linguagem, provavelmente tu. Provavelmente tu. Vamos ver aqui as opções. A opção em que o narrador se dirige ao leitor. Agora, se imaginasse que o alienista ficou radiante ao ver sair o último hóspede da Casa Verde, mostrasse com isso que ainda não conheceis o nosso homem. Olha aqui, você vai olhar para o verbo imaginais. Esse imaginar se refere a quem? A gente não usa essa aqui, a segunda pessoa do plural, né, segunda pessoa pronominal do plural, ou segunda pessoa do plural dos pronomes pessoais. Agora, se vós, né, é o vós, ele não aparece aqui no texto. Agora, se vós imaginais que o alienista ficou radiante ao ver sair o último hóspede da Casa Verde, vós mostrais com isso que ainda vós não conheceis o nosso homem. Quem é esse vós? A quem o narrador está se dirigindo? Não aparece o vós escrito, mas a partir da flexão de imaginais, quem imaginais? Imaginais eu? Eu imaginais? Não. Tu imaginais? Não. Ele, ela imaginais? Não. Nós imaginais? Não. Vós imaginais. Não poderia ser eles imaginais, é vós imaginais, que é a segunda pessoa do plural. Esse vós se refere a um interlocutor, ou, no nosso caso, a um leitor. Aqui nós já mataremos que o gabarito é a letra A. Mas, por via das dúvidas, vamos ver as outras opções. Não lhe bastava ter descoberto a teoria da verdadeira loucura, não contentava ter estabelecido em Itaguaí o reinado da razão. Não tem verbo nem pronome que indique que o narrador está se dirigindo ao leitor.
na B. Então, já sei que não é a B, já sabemos que é a letra A. Mas vamos só tirar a prova dos 9. Dizia isto passeando ao longo da vasta sala onde fulgurava a mais rica biblioteca dos domínios ultramarinos de Sua Majestade. Nem verbo, nem pronome que aponte para a segunda pessoa do singular ou do plural, tu ou vós. D. Chegado a esta conclusão, o ilustre alienista teve duas sensações contrárias, uma de gozo, outra de abatimento. Mais uma vez, nenhuma pista que indique que ele está falando com o leitor. E mas as tempestades só aterram os fracos, os fortes enrijam-se contra elas e fitam o trovão. Nenhuma indicação que ele está falando com o leitor. Só cabe mesmo a letra A. Então, aqui marcadinho a letra A. Vamos ver a questão 4. Em termos gerais, o alienista pode ser tomado como uma narrativa histórica sobre as desventuras do Império. Não é histórica porque, se você leu a obra, né, você vai lembrar que o personagem de O Alienista, ele não existiu de verdade. É uma ficção, uma imaginação, né, uma belíssima criação do Machado de Assis. Mística sobre a influência do sobrenatural, o trecho não indica nada que aponte para o misticismo ou para o sobrenatural. Então, já eliminei a opção B. C. Satírica sobre os descaminhos da ciência. Bem, ele é um alienista. Vamos lembrar que o que significa médico especialista em doenças mentais. Bem, médico especialista em doenças mentais aponta para a ciência. E ali ele chega, no texto nós percebemos que ele cheguei agora, quem é louco? Quem não está louco? Qual é o fim último da sua ciência verdadeira? Parece ser a letra C. Vamos ver a D? Política sobre as crendices do povo? Não, nada no texto indica isso. Irônica sobre o movimento abolicionista? Nenhuma referência ao movimento abolicionista no trecho que nós lemos. Letra C é o gabarito. Questão 5. O termo que qualifica o substantivo na expressão última verdade, terceiro parágrafo, tem sentido oposto ao termo que qualifica o substantivo em. Beleza. Vamos entender o que significa aqui qualifica o substantivo. Aqui o assunto é sobre os termos que qualificam e especificam o substantivo. Tá. Quem qualifica substantivo? Adjetivos qualificam substantivos ou locuções adjetivas. Ou seja, preposição junto com o substantivo que equivalem a um adjetivo. Então, vamos ver aqui a expressão quem é o substantivo e quem é o seu qualificador, isto é, quem é o adjetivo. Última verdade. Qual é o substantivo aqui? Última verdade. O substantivo é verdade. E qual é o adjetivo? Última. Então, nós temos que encontrar agora uma expressão em que o adjetivo, ou seja, o qualificador do substantivo, tenha o sentido oposto de última, algo como primeira, por exemplo, porque ele quer o sentido oposto, ou seja, o antônimo. Vamos ver aqui. Teoria verdadeira é a opção A, segundo parágrafo. Tenebroso, problema, opção B. C, pacientes investigações. D, primeiro efeito. E E, perfeito equilíbrio. Vamos lá, na letra A. Teoria verdadeira. O substantivo é qual? Teoria. E verdadeira é o adjetivo. Verdadeira tem o sentido oposto de última? Não. Então eu elimino a letra A. Tenebroso, problema. Qual é o substantivo aqui? O substantivo é problema. E qual é a qualidade dada ao problema aqui? Um problema tenebroso. Tenebroso é o oposto de última? Também não. Pacientes e investigações. Deixa eu até marcar aqui, né? Só para a gente lembrar. Deixa eu ver aqui, destacar. Pronto. Pacientes e investigações. Qual é o substantivo? Investigações. Pacientes, o adjetivo. Ele é o oposto de última? Não. Acho que você já botou aí, né? Primeiro efeito. Qual é o substantivo aqui? Primeiro ou efeito? Exatamente, o substantivo é efeito. Qualidade de efeito é primeiro. Opa, primeiro é o sentido oposto de última? Primeiro, último, sentido oposto? Exatamente. Já sabemos então que o gabarito é a letra D. Por via das dúvidas, perfeito equilíbrio. Qual é o substantivo? Perfeito equilíbrio. O substantivo é equilíbrio. Perfeito. Perfeito é antônimo de... Aqui deixa eu só ajeitar aqui, autorizar. Vamos ver o que aqui é para autorizar. Tá, tirando aqui. Perfeito equilíbrio. Perfeito é o contrário? Não, né? Já marcamos aqui, o gabarito é a letra D.
ok? Porque primeiro é o sentido oposto de última. Vamos à questão 6. Deu para entender aí? É sentido oposto, portanto, trabalhando com antônimos. Semântica, né? Uma questão de ordem gramatical, assim como foi a questão 4 foi uma questão de interpretação do texto, né? Interpretação textual. A questão 3 foi uma interpretação textual também, a interpretação textual sobre o tipo de discurso. A questão 2 para identificar também o tipo de discurso, ali era o narrador, outro tipo de discurso, e a questão 1 também era uma questão de ordem gramatical. Aí nós vemos agora que a questão de número 5 também de ordem gramatical. A questão 6 ela vai trabalhar também com questões relacionadas à gramática, à análise linguística. Questão 6. Chegado a esta conclusão, está sublinhado, então essa parte sublinhada que o enunciado vai nos chamar a atenção. O ilustre alienista teve duas sensações contrárias, uma de gozo, outra de abatimento. É o 7º parágrafo. Em relação à oração que sucede, a oração sublinhada, expressa a ideia de finalidade, tempo, consequência, adição, comparação. Chegado a esta conclusão, o alienista teve duas sensações contrárias, uma de gozo, outra de abatimento. Vamos voltar no 7º parágrafo. Aqui isso daí é barulho de cadeira que estão sendo movimentadas aqui em cima, mas não vai atrapalhar muito a gente, não. 7º parágrafo. Cadê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá aqui. A narrativa dá a ideia de que enquanto a gente está refletindo, o tempo está passando. Então, chegado a esta conclusão, é depois de um tempo de reflexão. Logo, voltando à questão, chegado a esta conclusão, em relação à oração que a sucede, o ilustre alienista teve duas. Ou seja, depois disso, depois. O que sucede é depois. Então, é sequência temporal. Ideia de tempo, exatamente. Percebeu aí? Como as próprias palavras no enunciado já nos dão algumas pistas para interpretar? Estamos chegando nas duas últimas questões. Olha aí, questão 7. O narrador recorre ao enunciado antitético no seguinte trecho. Antitético é antônimos, palavras de sentido contrário. Bacamarte achou em si os característicos do perfeito equilíbrio mental e moral. Tem palavras de sentido contrário, antitéticas? Na letra A, não. Alumiou-se a fisionomia do alienista de uma suave claridade. Suave claridade dão uma ideia que não está em contradição, em oposição. Não pode ser a letra B. C. As tempestades só aterram os fracos, os fortes enrijam-se contra elas. Opa, fracos, fortes? Me parece que é a letra C. Vamos ver aqui a letra D. A teoria nova tinha em si mesma outra novíssima teoria. Nova, novíssima, uma repetição, uma redundância, pode ser algo assim. Ou pode ser uma complementação, mas a única opção que nos indica algo antitético, ou seja, contrário, oposto, é a letra C. Então, já elimino a letra D também. Opção E. No fim de 5 meses e meio estava vazia a Casa Verde. Não tem a ideia de cheio no trecho da opção E, então o gabarito é a letra C. Ok. Agora, observe que a última questão aqui, ela vai fazer uma pergunta não de ordem gramatical, não de ordem de interpretação textual, mas é uma pergunta relacionada a um contexto de uma estética. No segundo ano pode ser romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo. Temos uma imagem. Questão 8. A obra O Caminhante sobre o Mar de Névoa, do pintor alemão Caspar David Friedrich, eu acho que é assim que pronuncia, 1774-1840, é uma das pinturas mais conhecidas do século XIX. A pintura século XIX, então está ali romantismo, realismo, naturalismo, né? A pintura retrata uma figura solitária, situada sobre um pico rochoso, a contemplar uma imponente paisagem alpina. Nos arredores, outros picos rochosos emergem em meio ao mar de névoa. O enunciado descreve a pintura.
O pintor se vale desse mar de névoa para criar uma espécie de atmosfera misteriosa. A contemplação dessa natureza imensa sugere a sensação de perda no infinito. Uma pintura muito bonita, né? Não se trata, portanto, de mera representação da natureza, mas da representação da natureza a partir de um sujeito situado em primeiro plano, no centro da pintura, e de costas para o espectador do quadro. Continuando aqui. Nesse sentido, a natureza retratada torna-se altamente expressiva. Ela expressa o quê? Não meramente decorativa, podendo ser um ponto de vista como uma extensão, como um prolongamento do sujeito. Ela expressa, talvez, os sentimentos do sujeito. Isso daqui, a natureza expressar o que o sujeito sente, né? A natureza expressar ou traduzir sentimentos interiores do eu lírico, se for um texto poético, da personagem, né, no texto narrativo, né, se bem que na poesia também pode haver narrador, mas isso é outra história, ou na pintura, no caso da personagem retratada, isso daqui é característica do romantismo. Romantismo, então vamos marcar aqui letra A, romantismo. Não pode ser realista, porque a própria explicação dá a ideia de que, tá aqui, ó, nesse sentido, a natureza retratada torna-se altamente expressiva, podendo ser vista como extensão, um prolongamento do sujeito. Então, não dá para ser realista. Eliminar naturalista, parnasiano, pré-modernista. Parnasiano porque tem paisagem, mas tem um elemento humano. Pré-modernista, nada das vanguardas artísticas europeias aparece aqui claramente. Então, você pode marcar aqui tranquilamente a letra A. Certo? Então, o que é que nós vimos aqui na nossa videoaula de resolução das questões? Vimos que tem o texto base e a partir dele foram feitas questões, perguntas relacionadas à gramática, à interpretação textual, e você viu que a última questão é uma questão relacionada a alguma característica de alguma escola literária dentro do CIS2, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, nesse caso, romantismo. Espero que tenha ajudado você, faça uma boa prova, que você saia muito bem e que essas dicas possam ajudar você. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau.